Você já parou para pensar que o orgasmo pode ser o melhor remédio natural que existe? Ele acalma, fortalece, rejuvenesce e faz seu corpo funcionar melhor. E o melhor de tudo isso está dentro de você. Eu sou a doutora Franciele Minotto, ginecologista e sexóloga, e hoje eu vou te mostrar como o orgasmo feminino transforma a saúde física e mental da mulher. Durante muito tempo, a sexualidade feminina foi tratada como um assunto periférico, cercado de tabus, moralismos e desinformação. Mas a ciência contemporânea, especialmente nas últimas 2 décadas, tem mostrado que o orgasmo não é apenas um evento de prazer, ele é também um fenômeno fisiológico e psicológico com profundos efeitos benéficos sobre o corpo e a mente da mulher. A sexualidade feminina é complexa, multifatorial e profundamente conectada à identidade, à saúde e ao bem-estar. Ela envolve não apenas aspectos biológicos, mas também psicológicos, sociais e culturais. Quando falamos de orgasmo, estamos falando de um evento de corpo inteiro, sistema nervoso, endócrino e cardiovascular. Até os centros emocionais mais profundos do cérebro estão envolvidos no orgasmo. Infelizmente, a cultura médica por muito tempo negligenciou a dimensão positiva da sexualidade feminina. O interesse clínico se concentrou nas disfunções, nas dificuldades e nas doenças, e quase nunca no potencial de promoção de saúde que o prazer sexual pode ter. Com base em evidências fisiológicas e psicológicas, sabemos hoje que o orgasmo é uma das experiências mais potentes de autorregulação do corpo humano. Ele reduz o estresse, melhora a imunidade, equilibra hormônios, fortalece vínculos afetivos e até protege o coração. Historicamente, o prazer da mulher foi silenciado. Em muitas tradições culturais, a sexualidade feminina foi reduzida à reprodução. A ausência de estudos sobre o prazer e o orgasmo refletia esse apagamento. No século XX, com a revolução sexual e o avanço da sexologia, as pesquisas começaram a mostrar que o orgasmo feminino é um luxo, mas uma função biológica natural e essencial. Ele é resultado de um conjunto sofisticado de respostas fisiológicas que tem um impacto direto sobre o equilíbrio interno do organismo. É curioso perceber que, enquanto o orgasmo masculino foi estudado sob a ótica da fertilidade, o orgasmo feminino começou a ser investigado como um fenômeno de integração entre corpo, mente e emoção. E isso muda completamente a forma de entender a saúde sexual feminina. O orgasmo, nesse contexto de integração entre corpo, mente e emoção, deixa de ser apenas o clímax da relação sexual e passa a ser compreendido como um mecanismo biológico que promove equilíbrio neuroendócrino, estabilidade emocional e bem-estar psicossocial. Do ponto de vista fisiológico, o orgasmo é um reflexo neuromuscular extremamente complexo, coordenado por múltiplas regiões cerebrais. Durante a excitação sexual, há um aumento progressivo do fluxo sanguíneo para a região pélvica, resultando em vasocongestão dos tecidos genitais. Essa congestão provoca o inchaço dos lábios, o aumento da lubrificação vaginal e a ereção do clitóris, estruturas altamente irrigadas e ricamente inervadas.
No auge da excitação, o sistema nervoso autônomo, que não é controlado pela nossa vontade, entra em ação. Os músculos do assoalho pélvico se contraem ritmicamente, o coração acelera, a respiração se intensifica e se aprofunda, e há uma explosão de neurotransmissores no cérebro. Entre eles está a dopamina, associada à motivação e ao prazer. A ocitocina, conhecida como o hormônio do amor e do vínculo, e as endorfinas, analgésicos naturais que reduzem a dor e produzem uma sensação de bem-estar. Essas substâncias não agem apenas momentaneamente, elas desencadeiam respostas sistêmicas, ou seja, no corpo todo, modulando o humor, o sono, a imunidade e até o metabolismo energético. Por isso, cada orgasmo é também um ajuste químico e emocional que repercute positivamente na fisiologia do corpo. A resposta sexual feminina é sensivelmente influenciada pelo estado psicológico. Fatores como ansiedade, vergonha, estresse e baixa autoestima podem interferir diretamente na capacidade da mulher alcançar o orgasmo. Isso ocorre porque o sistema nervoso central precisa de um certo grau de relaxamento e segurança para permitir a liberação do reflexo orgásmico. Ou seja, a mulher precisa sentir-se segura, física e emocionalmente, para que seu corpo responda plenamente ao estímulo. Essa integração entre emoção e resposta física explica por que o orgasmo tem um papel tão importante na saúde mental. Ele funciona como um reset do sistema emocional, reduz a ativação das áreas cerebrais ligadas ao medo e à tensão, e, ao mesmo tempo, ativa circuitos de recompensa e relaxamento. Após o orgasmo, o cérebro libera substâncias que promovem um estado de calma, conexão e prazer, comparável à meditação profunda. Durante muito tempo, os estudos sobre o prazer feminino ficaram restritos a aspectos anatômicos, como se o orgasmo fosse apenas uma questão de estímulo físico. Hoje sabemos que ele é um fenômeno biopsicossocial, envolvendo tanto estruturas corporais quanto processos cognitivos e emocionais. Pesquisas contemporâneas mostraram que a frequência e a qualidade do orgasmo estão associadas a índices mais altos de satisfação com a vida, estabilidade emocional e menor risco de transtornos depressivos. Além disso, há evidências de que o orgasmo tem efeitos diretos sobre o sistema imunológico, cardiovascular e hormonal. Esses benefícios não se limitam ao momento do prazer, mas se estendem por horas e até dias, dependendo da resposta fisiológica de cada uma. Ao compreender o orgasmo como uma função de saúde e não apenas como uma experiência de prazer, a medicina sexual amplia o seu foco de apenas tratar disfunções para também promover saúde sexual positiva. Isso inclui educação sexual de qualidade, fisioterapia pélvica, psicoterapia e o fortalecimento do vínculo afetivo com o próprio corpo. Estudos populacionais mostram que uma parcela expressiva das mulheres nunca atingiu o orgasmo ou atinge raramente. Em muitos casos, isso não é consequência de um problema físico, mas de fatores emocionais e socioculturais, como culpa, desinformação
e dificuldade de comunicação sexual com o parceiro. Quando a mulher desconhece o próprio corpo, ela tende a reproduzir padrões sexuais mecânicos sem consciência sensorial. E isso tem impacto direto na saúde mental. Aumenta o risco de ansiedade, reduz a autoestima e enfraquece a percepção de prazer e conexão durante o sexo. Por isso, promover o conhecimento sobre o orgasmo é também uma forma de prevenção em saúde mental. A Organização Mundial da Saúde reconhece a sexualidade como um dos pilares do bem-estar humano. Ela define a saúde sexual não apenas como a ausência de doenças, mas como um estado de integração entre corpo, emoção e relacionamento interpessoal. Nesse sentido, o orgasmo representa um dos mais claros indicadores dessa integração. Ele é o ponto de encontro entre o biológico e o emocional. Nos últimos anos, abordagens terapêuticas têm redescoberto o poder curativo do orgasmo. A fisioterapia pélvica, por exemplo, utiliza exercícios de fortalecimento do assoalho pélvico para melhorar o controle muscular e, consequentemente, a qualidade das sensações durante o sexo. Já a psicoterapia sexual trabalha crenças, bloqueios emocionais e traumas, ajudando a mulher a recuperar sua confiança e autonomia sobre o próprio prazer. Essas intervenções, quando integradas, têm mostrado resultados surpreendentes: melhora da função sexual, redução dos sintomas depressivos e aumento do bem-estar geral. Isso reforça a ideia de que o orgasmo é sim uma expressão de saúde e que cuidar do prazer é também cuidar da vida. O orgasmo feminino é um fenômeno fisiológico, psicológico e social. Ele não se limita a um momento de prazer, mas tem implicações diretas na saúde global da mulher. Ao compreender o prazer como uma dimensão essencial da saúde, rompemos com séculos de silêncio e começamos a resgatar o direito ao bem-estar integral. Quando pensamos em orgasmo, geralmente imaginamos apenas um momento de prazer intenso que marca o clímax da relação sexual. Mas, na realidade, o orgasmo é um evento extremamente sofisticado, resultado de uma rede de interações entre cérebro, hormônios e o corpo inteiro. Compreender o que acontece no organismo durante essa experiência é fundamental para entender por que ela traz tantos benefícios à saúde física e mental. Tudo começa no cérebro. A resposta sexual feminina é comandada pelo sistema nervoso central, especialmente por regiões que regulam a emoção, a motivação e a recompensa. Entre elas está o sistema límbico, responsável por processar emoções. Também encontramos o hipotálamo, que coordena respostas hormonais e autonômicas, aquelas que não dependem da nossa vontade. E o núcleo accumbens, que gera a sensação de prazer e satisfação. Durante o estímulo sexual, o cérebro libera uma série de substâncias químicas, como eu já disse, dopamina, noradrenalina, ocitocina, serotonina e endorfinas, e cada uma desempenha um papel essencial. A dopamina desperta o desejo e a motivação. A noradrenalina aumenta a energia e o foco. A ocitocina promove conexão emocional. A serotonina regula o humor e as endorfinas reduzem a dor e produzem euforia. Essas substâncias interagem criando um verdadeiro coquetel neuroquímico de prazer e relaxamento. É por isso que o orgasmo tem o poder de aliviar tensões, melhorar o humor
e induzir uma sensação de paz mental. Do ponto de vista físico, o orgasmo é acompanhado por uma série de reações automáticas. Os músculos do assoalho pélvico, especialmente o músculo pubococcígeo, se contrai de forma rítmica, cerca de 0,8 segundos entre cada contração. Esses movimentos são involuntários e funcionam como um coração pélvico, impulsionando o sangue e intensificando as sensações de prazer. Ao mesmo tempo, há uma liberação de hormônios como prolactina, estrogênio, testosterona e ocitocina, que permanecem circulando após o clímax. Essas substâncias ajudam a estabilizar o humor, melhorar o sono, fortalecer o sistema imunológico e ainda regular o ciclo menstrual. A ocitocina, em especial, é uma peça-chave. Ela promove vasodilatação, reduz o cortisol, o hormônio do estresse, e cria uma sensação de profundo vínculo e confiança. É o mesmo hormônio liberado durante o parto e a amamentação, o que mostra como o prazer e o cuidado compartilham uma base biológica comum. Os músculos do assoalho pélvico sustentam os órgãos internos, como a bexiga, útero e intestino, e participam ativamente da resposta sexual. Um assoalho pélvico saudável é elástico, forte e com boa percepção corporal. Quando esses músculos estão enfraquecidos, o fluxo sanguíneo diminui e o estímulo sexual pode se tornar menos intenso. Treinamentos específicos, como os exercícios de Kegel, melhoram a força e a coordenação dessa musculatura, aumentando tanto o prazer quanto o controle urinário. Estudos clínicos mostram que mulheres que praticam regularmente a fisioterapia pélvica relatam orgasmos mais intensos, aumento da lubrificação natural e maior consciência corporal. O fortalecimento dessa região também previne disfunções como a incontinência urinária e o prolapso genital, que é a caída dos órgãos genitais, a saída através da vagina. Condições comuns após a gravidez ou na menopausa. Portanto, cuidar do assoalho pélvico é cuidar da sexualidade e da saúde íntima também. Durante o orgasmo, o corpo passa por um pico de atividade cardiovascular comparável a um exercício físico leve a moderado. A frequência cardíaca pode atingir entre 110 a 160 batimentos por minuto e a respiração se torna mais profunda e ritmada. Essas reações aumentam o fluxo de oxigênio no sangue e estimulam a liberação de óxido nítrico, um vasodilatador natural que ajuda a regular a pressão arterial. Após o clímax, o corpo entra em um estado de relaxamento pós-orgástico, caracterizado pela redução da frequência cardíaca e da pressão arterial. Esse contraste entre excitação e relaxamento é um treino natural para o coração, melhorando a sua capacidade de adaptação a situações de estresse. Mulheres com vida sexual ativa e orgasmos frequentes tendem a apresentar melhor condicionamento cardiovascular e menor incidência de hipertensão. O orgasmo também atua como um modulador hormonal. Durante o clímax, o hipotálamo estimula a hipófise a liberar o hormônio de crescimento, conhecido como GH, prolactina e ocitocina,
todos relacionados à regeneração celular e à regulação metabólica. O GH favorece a síntese de proteínas e a reparação dos tecidos, o que contribui para a vitalidade e o tônus muscular. A prolactina induz uma sensação de saciedade e relaxamento, semelhante à que ocorre após uma refeição nutritiva. Já a ocitocina, além de fortalecer o vínculo afetivo, tem ação anti-inflamatória e antioxidante, protegendo o sistema cardiovascular e o cérebro contra o envelhecimento precoce. Esse conjunto de respostas endócrinas explica por que o orgasmo tem um efeito tão poderoso sobre o bem-estar físico e emocional. Também um impacto direto sobre o sistema imunológico. Estudos indicam que após o orgasmo ocorre um aumento na produção de imunoglobulina a IgA, uma proteína essencial para a defesa das mucosas, e na atividade das células natural killer, que combatem vírus e células tumorais. Essa resposta imunológica parece estar relacionada a liberação de endorfinas e a redução do estresse. Quando o corpo experimenta prazer, o eixo hipotálamo, hipófise e adrenal se equilibra, reduzindo a secreção de cortisol, o hormônio do estresse. Menos cortisol significa um sistema imune mais eficiente e menos inflamação. Mulheres que vivem uma sexualidade saudável tendem a apresentar menos infecções recorrentes e melhor recuperação após doenças. Durante o clímax, regiões cerebrais associadas ao controle racional, como o córtex pré-frontal, diminuem sua atividade, enquanto áreas ligadas ao instinto e à emoção se tornam mais ativas. Essa desativação temporária do controle é o que permite a sensação de entrega e transcendência que muitas mulheres descrevem. Essa experiência tem efeitos psicológicos duradouros, reduz a autocrítica, aumenta a autoconfiança e melhora a percepção corporal. De certa forma, o orgasmo funciona como uma meditação, porque ele silencia o pensamento analítico e conecta a mulher ao momento presente. Quando olhamos para o conjunto dessas reações cerebrais, hormonais, musculares, cardiovasculares e imunológicas, percebemos que o orgasmo atua como um regulador do organismo. Ele equilibra o corpo em múltiplos níveis, promove a homeostase, que é o equilíbrio, e fortalece a saúde física. O corpo humano parece ter sido projetado para beneficiar-se do prazer. E quando esse prazer é vivido de forma consciente e saudável, ele se torna uma verdadeira ferramenta de cura e vitalidade. O orgasmo não é apenas uma resposta prazerosa, ele é um fenômeno profundamente terapêutico, capaz de melhorar funções vitais, equilibrar o metabolismo e até proteger o sistema vascular. Agora que você já entendeu a fisiologia do orgasmo, o que acontece no cérebro, nos hormônios e no corpo durante essa experiência, é hora de explorar os seus benefícios físicos comprovados. O primeiro grande benefício do orgasmo está no coração, literalmente. Durante a fase de excitação e no clímax, há um aumento significativo na frequência cardíaca e na vasodilatação dos vasos sanguíneos. Essa resposta melhora a circulação periférica, oxigena os tecidos e promove flexibilidade vascular. Após o orgasmo, o sistema nervoso
simpático entra em ação, reduzindo a pressão arterial e promovendo um estado de relaxamento cardiovascular. Essa alternância entre excitação e relaxamento atua como um treino natural para o coração, ajudando a regular a pressão arterial e a prevenir doenças coronarianas que provocam o infarto. Pesquisas de base fisiológica mostram que mulheres sexualmente ativas e com orgasmos frequentes apresentam menor incidência de hipertensão, infarto e disfunções circulatórias. Isso ocorre porque o prazer sexual promove a liberação de óxido nítrico, uma substância vasodilatadora que melhora o fluxo sanguíneo e reduz a resistência vascular periférica. Em outras palavras, o orgasmo atua como um exercício aeróbico leve, com benefícios diretos para o coração e os vasos sanguíneos. Outro benefício bem documentado é o efeito do orgasmo sobre o sono. Após o clímax, o corpo libera prolactina e ocitocina, hormônios que induzem sensação de calma, saciedade e sonolência. Essa combinação cria o chamado efeito pós-orgástico, caracterizado por relaxamento profundo e sonolência natural. Dormir bem é fundamental para a saúde física e mental. Durante o sono profundo, o corpo produz hormônio de crescimento, repara tecidos, regula o sistema imunológico e consolida a memória. Por isso, mulheres que experimentam orgasmos regulares tendem a relatar melhor qualidade do sono e menos sintomas de insônia ou ansiedade noturna. Além disso, o relaxamento pós-orgástico reduz a atividade do sistema simpático, aquele que mantém o corpo em estado de alerta, e favorece a entrada no ciclo circadiano natural que leva ao sono. O prazer sexual também tem impacto direto sobre a imunidade. Durante e após o orgasmo, há um aumento na produção de imunoglobulina A, proteína que protege as mucosas contra vírus e bactérias. Além disso, ocorre uma elevação temporária da atividade das células natural killer, responsáveis por identificar e eliminar células infectadas ou cancerígenas. Essa resposta imunológica está relacionada à redução do cortisol, o hormônio do estresse. Quando vivemos situações de prazer e relaxamento, o eixo hipotálamo, hipófise e adrenal se reequilibra, diminuindo a inflamação sistêmica e fortalecendo as defesas naturais. O orgasmo, portanto, atua como um modulador imunológico. Ele ajuda o corpo a manter-se em estado de equilíbrio e resistência As biológica. As endorfinas endorfinas liberadas durante o clímax são analgésicos naturais, produzidos pelo nosso próprio cérebro. Essas substâncias atuam nos mesmos receptores que a morfina, reduzindo a percepção de dor e promovendo sensação de bem-estar. Muitas mulheres relatam diminuição de dores de cabeça, cólicas menstruais e até sintomas de enxaqueca após o orgasmo. Isso se deve à liberação de endorfinas e ao aumento do fluxo sanguíneo na pelve, que reduz tensões musculares e melhora a oxigenação dos tecidos. Além disso, a ocitocina e a dopamina contribuem para o alívio da dor crônica. Esses neurotransmissores modulam circuitos cerebrais envolvidos na resposta ao estresse, reduzindo a percepção de desconforto físico. Assim, o orgasmo pode ser considerado uma forma natural de analgesia e regulação neuroquímica. O sistema endócrino
é também profundamente afetado pela resposta sexual. Durante o orgasmo, a liberação de estrogênio, testosterona, prolactina, ocitocina e o hormônio do crescimento. Essas substâncias não só regulam o desejo sexual, mas também participam de processos como metabolismo, regeneração tecidual, elasticidade da pele e densidade óssea. O estrógeno melhora a lubrificação vaginal e protege o sistema cardiovascular. A testosterona, presente em pequenas quantidades nas mulheres, aumenta a energia e a autoconfiança. A ocitocina fortalece o vínculo afetivo e reduz a ansiedade. O hormônio de crescimento favorece a renovação celular, contribuindo para a vitalidade e a aparência saudável. A prática sexual regular e o orgasmo atuam, portanto, como reguladores hormonais naturais, prevenindo sintomas relacionados à menopausa, à fadiga crônica e ao envelhecimento precoce. Não podemos negar que o orgasmo é um exercício muscular. Durante o clímax, o assoalho pélvico, um conjunto de músculos que sustentam o útero, a bexiga e o intestino, contrai-se ritmicamente, fortalecendo a sua tonicidade. Essas contrações estimulam o fluxo sanguíneo local e aumentam a oxigenação dos tecidos pélvicos, o que melhora a sensibilidade e o controle sobre essa região. Mulheres que mantêm uma vida sexual ativa e têm orgasmos regulares apresentam menor risco de incontinência urinária e prolapso genital. Além disso, exercícios específicos como os de Kegel e a fisioterapia pélvica potencializam esses efeitos, tornando os orgasmos mais intensos e a função sexual mais saudável. Portanto, o orgasmo é um verdadeiro exercício fisioterápico natural, uma forma prazerosa de cuidar da musculatura e prevenir disfunções pélvicas. Em relação ao gasto energético, durante o orgasmo, o corpo consome energia rapidamente. Há um aumento do consumo da glicose pelo músculo e aumento do consumo de oxigênio. Esse gasto energético, embora moderado, estimula o metabolismo e contribui para o equilíbrio do peso corporal quando aliado a uma vida ativa. Mais importante, porém, é o impacto hormonal sobre o metabolismo. A liberação de dopamina e serotonina reduz o desejo por alimentos altamente calóricos, enquanto o hormônio de crescimento e a testosterona aumentam a massa magra e a vitalidade. Além disso, o orgasmo melhora a sensibilidade à insulina, o que ajuda no controle da glicemia e na prevenção de doenças metabólicas como o diabetes tipo 2. Pouca gente fala sobre isso, mas o orgasmo também reflete na aparência da pele. A vasodilatação e o aumento da oxigenação durante o clímax promove o famoso glow pós-sexo, uma pele mais viçosa, rosada e hidratada. Isso acontece porque o aumento do fluxo sanguíneo estimula a nutrição celular e a produção de colágeno. A liberação de hormônio de crescimento durante o orgasmo também favorece a regeneração dos tecidos, ajudando na cicatrização e na firmeza da pele. Portanto, o prazer sexual é um aliado também da estética, e o orgasmo é um verdadeiro rejuvenescimento fisiológico.
Diversos estudos longitudinais, aqueles que acompanham o indivíduo por longo período, apontam que pessoas com vida sexual satisfatória e orgasmos frequentes vivem mais e melhor. Isso porque o prazer atua em múltiplos sistemas, no cardiovascular, imunológico, endócrino e neurológico. Além disso, reduz o estresse oxidativo, um dos principais fatores do envelhecimento celular. O orgasmo estimula a liberação de substâncias antioxidantes endógenas e melhora a qualidade do sono, o que potencializa os mecanismos naturais de reparo do corpo. Com isso, diminui a incidência de doenças crônicas, melhora o humor e aumenta a vitalidade ao longo dos anos. Em resumo, o orgasmo é uma das expressões mais potentes da vitalidade humana. Quando pensamos nos efeitos do orgasmo, é comum imaginar apenas as reações físicas, mas talvez os impactos mais profundos e duradouros aconteçam no corpo da mente e das emoções. O prazer sexual, quando vivido com consciência e segurança, atua como uma poderosa ferramenta de regulação emocional e fortalecimento psicológico. A ciência moderna mostra que o orgasmo é capaz de modificar o funcionamento do cérebro, reduzir o estresse, melhorar o humor e aumentar o sentimento de conexão e autoestima. É como se o corpo e a mente se realinhassem, restaurando o equilíbrio emocional de dentro para fora. Durante o orgasmo, o cérebro entra em um estado alterado de consciência. Áreas ligadas ao controle racional e à autocrítica, como o córtex pré-frontal, reduzem a sua atividade, enquanto estruturas mais antigas, como o sistema límbico e o hipotálamo, tornam-se altamente ativadas. Isso explica a sensação de entrega e liberdade que muitas mulheres relatam. Por alguns segundos, a mente se desconecta do julgamento e se conecta completamente à experiência do corpo. Esse desligamento da autocrítica é libertador e profundamente terapêutico, especialmente para mulheres que carregam bloqueios emocionais ou corporais relacionadas à sexualidade. Em termos neuroquímicos, o orgasmo é uma explosão coordenada de dopamina, ocitocina, serotonina e endorfina, substâncias que modulam o humor, o prazer, a confiança e o vínculo. Elas agem em circuitos cerebrais semelhantes aos ativados durante a meditação profunda, o riso e o amor. O resultado é uma sensação de integração emocional, uma harmonia momentânea entre corpo e mente, que traz calma, alívio e bem-estar. Um dos efeitos mais bem documentados do orgasmo é a redução imediata do estresse. Isso acontece porque, após o clímax, há uma queda significativa do cortisol, o principal hormônio do estresse, e um aumento dos níveis de ocitocina e endorfinas. Essas substâncias induzem um estado de relaxamento físico e mental comparável à sensação de tranquilidade após uma sessão de yoga ou meditação. Elas reduzem a atividade da amígdala cerebral, região responsável por respostas de medo e tensão, e aumentam a sensação de segurança e bem-estar. Mulheres que vivenciam o prazer de forma regular relatam maior estabilidade emocional, menor
sintoma de irritabilidade e uma resposta mais equilibrada durante situações de pressão. Isso mostra que o prazer é, na verdade, um mecanismo biológico de autorregulação do sistema nervoso. O orgasmo funciona como uma espécie de reinicialização emocional. Ele desliga o modo de alerta e reativa o modo de calma e equilíbrio. O orgasmo também tem impacto profundo sobre o humor. Durante e após o clímax, há um aumento da liberação de serotonina e dopamina, neurotransmissores que regulam a sensação de prazer, motivação e bem-estar. Essas substâncias são as mesmas que muitos antidepressivos tentam aumentar artificialmente. Por isso, o prazer sexual pode atuar como um modulador natural do humor, ajudando a prevenir sintomas depressivos leves e moderados. Mulheres que mantêm uma vida sexual satisfatória tendem a apresentar maior otimismo, resiliência e satisfação com a vida. Isso não se deve apenas aos efeitos químicos do orgasmo, mas também ao fortalecimento da autoestima e da conexão emocional consigo mesma. Quando a mulher se sente livre para viver o prazer, ela se reconecta ao próprio corpo e esse reencontro é profundo e terapêutico. Sexualidade feminina está intimamente ligada à imagem corporal e à autoestima. O orgasmo, ao gerar prazer e relaxamento, reforça a percepção de que o corpo é um aliado e não um inimigo. A mulher que se conhece e se permite sentir prazer tende a desenvolver uma relação mais positiva com a sua própria imagem. Isso ocorre porque durante o orgasmo, o cérebro libera dopamina e ocitocina, hormônios que reforçam sentimentos de confiança e autoaceitação. Esses neurotransmissores ajudam a criar novas associações mentais positivas com o próprio corpo, substituindo padrões de culpa ou insegurança por uma sensação de plenitude. Além disso, o orgasmo estimula a consciência corporal. Ele ensina a mulher a reconhecer seus ritmos, seus limites e suas preferências, promovendo um relacionamento mais saudável com a sua sexualidade e com o parceiro. Em termos psicológicos, isso é empoderamento puro. O corpo deixa de ser um campo de julgamento e passa a ser um espaço de prazer e vitalidade. No plano relacional, o orgasmo é um dos principais mediadores da conexão emocional e do apego saudável. Durante o clímax, há um aumento intenso na liberação de ocitocina, substância que promove sentimentos de confiança, amor e vínculo. Essa mesma substância está envolvida em processos de apego entre mãe e filho e em vínculos românticos duradouros. Por isso, após o orgasmo, muitas mulheres relatam um desejo espontâneo de proximidade, carinho e afeto, a popular conchinha. A ocitocina também reduz a sensação de solidão e favorece a empatia, a capacidade de se conectar emocionalmente com o outro. Casais que compartilham experiências sexuais prazerosas e satisfatórias tendem a apresentar maior estabilidade emocional e comunicação mais saudável. Em resumo, o orgasmo fortalece os laços afetivos e aumenta a coesão emocional entre os parceiros. É um verdadeiro cimento biológico da intimidade. Em contextos terapêuticos, o orgasmo pode ser visto como um marcador de saúde emocional. Mulheres que conseguem atingir o clímax com regularidade geralmente apresentam menores índices de ansiedade e depressão,
melhor autoestima e maior sensação de controle sobre a própria vida. Em contrapartida, a ausência ou dificuldade para alcançar o orgasmo, conhecida como anorgasmia, muitas vezes está associada a repressões emocionais, traumas, culpa ou desconexão com o próprio corpo. Ao recuperar a capacidade de sentir prazer, a mulher também recupera o contato com as suas sensações corporais e com as suas emoções. O orgasmo, nesse sentido, é uma forma de cura emocional profunda. É importante lembrar que o prazer é uma forma de liberdade. Quando a mulher vive a sua sexualidade de forma plena, sem vergonha ou medo, ela rompe com séculos de repressão cultural e reconquista um espaço de autonomia sobre o próprio corpo. O orgasmo simboliza essa reconexão. É um momento em que o corpo e a mente se alinham em uma mesma frequência de prazer, presença e autenticidade. Essa integração tem efeitos diretos sobre a vitalidade, a criatividade e a energia de viver. Mulheres que cultivam uma sexualidade consciente tendem a sentir-se mais vivas, mais criativas e mais emocionalmente estáveis. O prazer, nesse sentido, é também uma fonte de poder, um poder que nasce do autoconhecimento e se expressa em todas as dimensões da vida da mulher. Para muitas mulheres, redescobrir o prazer exige um processo de reeducação sexual. Isso não significa apenas aprender novas técnicas, mas reaprender a se conectar com o próprio corpo sem culpa, sem pressa e sem comparação. O prazer não é uma performance, é uma experiência de presença. Aprender a ouvir o corpo, respeitar o tempo da excitação e cultivar o toque consciente são práticas que restabelecem a harmonia entre o físico e o emocional. Nesse sentido, o orgasmo se torna uma ferramenta de autoconhecimento e autocuidado, e não apenas um objetivo final. Ele representa a capacidade de sentir, relaxar e se permitir viver plenamente. Aspectos centrais para qualquer processo de cura e equilíbrio interior. O orgasmo feminino é um espelho da saúde global. Ele reflete a integração entre corpo, mente e emoção e pode servir como um indicador clínico e psicológico de equilíbrio ou desarmonia. Cuidar da função sexual é cuidar da saúde. E compreender o orgasmo como parte desse cuidado é devolver à mulher o direito de viver o prazer como uma expressão natural de vitalidade, bem-estar e amor próprio. O orgasmo feminino é uma manifestação completa de vida. Ele integra o biológico, o mental e o emocional. A ciência confirma aquilo que a sabedoria corporal sempre soube. Sentir prazer faz bem para o corpo, para a mente e para a alma. Ele reduz o estresse, fortalece o sistema imunológico, regula os hormônios, melhora o humor, fortalece os vínculos e aumenta a vitalidade. Mas, acima de tudo, o orgasmo devolve à mulher o direito de sentir-se viva, sentir-se inteira e em paz com o próprio corpo. Cuidar da saúde sexual é cuidar da vida de uma forma mais plena. E celebrar o orgasmo é celebrar a própria capacidade de sentir a mais profunda expressão da saúde, do equilíbrio e do amor próprio. A
Mensagem que eu quero deixar com essa aula é que o prazer não deve ser um tabu, mas sim um tema de saúde e de cuidado. Permitir-se sentir, explorar e compreender o próprio corpo é um ato de inteligência emocional e de respeito por si mesma. O orgasmo feminino é sim um fenômeno científico, mas também é uma arte. A arte de estar presente no próprio corpo, de respirar, de sentir e de viver em plenitude. O prazer é saúde, o prazer é conhecimento e o prazer é, sobretudo, um direito. Se esse conteúdo te inspirou, compartilhe com outras mulheres. Falar sobre prazer é falar sobre saúde. E quanto mais informação e consciência nós tivermos, mais livres e saudáveis seremos no corpo, na mente e no coração. Vamos continuar nossa conversa nos comentários. Eu leio e respondo a todos. Na descrição do vídeo, deixei o link para inscrição no aulão online gratuito sobre como alcançar o orgasmo em menos de 5 minutos, sem culpa e sem depender de ninguém. Obrigada por me acompanhar até aqui. Um grande beijo. Te vejo no próximo vídeo e no aulão.